O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que daria um indulto a Bolsonaro caso se tornasse presidente. Pois é, a afirmação vem pouco depois do senador Flávio Bolsonaro pedir que candidatos à presidência da direita confirmassem que usariam até a força para fazer o indulto valer, se necessário. Em outras palavras, sim, chefinho, né? Vamos ouvir mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Vamos Tarcísio lá. recebeu o recado, né, Sofia? Recebeu e já está passando o recado de volta, já está dando reply aí, né? Uhum. Tarcísio, que é o pré-candidato à presidência não declarado, ele jura de pé junto que ele vai concorrer à reeleição para governador de São Paulo. Todo mundo sabe que ele é o candidato favorito aí do empresariado, da Faria Lima, da mídia hegemônica para representar a direita nas eleições presidenciais de 2026. E Ana, a Raquel Landim, lá do UOL, contou que ele anda falando por aí pros empresários, nos encontros com empresários, que ele promete tirar o Bolsonaro da cadeia caso ele venha a ser preso e caso o Bolsonaro venha a ser preso e caso o Tarcísio venha a se tornar presidente da República. Vamos ouvir lá a Raquel. Nas conversas com empresários, banqueiros, com o mercado que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, vem tendo, pelo que eu apurei, ele disse que vai dar um indulto a Jair Bolsonaro caso seja eleito presidente da República em 2026. Qual é o tom dessas conversas? É sempre sobre planos para o Brasil, oportunidades de investimento, questões dos juros altos. Tarcísio insiste que vai ser candidato à reeleição para o governo de São Paulo, mas aí ele é questionado pelos participantes de, olha, se você for tentar o Palácio do Planalto, você daria o indulto a Jair? Bom que nem os empresários com quem o Tarcísio está conversando levam a sério a história de que ele não será candidato à presidência, né? Bolsonaro? E aí a resposta dele é um categórico sim. E aí ele ainda acrescenta, como qualquer. Se eu for presidente, coisa que eu não vou concorrer para ser, sim, eu dou indulto. Candidato da direita. Mas acho que o Ronaldo Caiado, Romeu Zema, os governadores de Goiás e de Minas Gerais já até admitiram isso publicamente. Os dois são pré-candidatos abertamente ao Palácio do Planalto. Tarcísio de Freitas não é. Qual é o raciocínio que Tarcísio de Freitas faz nessas conversas com o mercado financeiro? Na avaliação dele, Tarcísio de Freitas, um indulto a Bolsonaro sairia barato, foi essa expressão que eu ouvi, para a pacificação do país. A percepção, e aí não é só dele, eu também conversei com vários presidentes de partidos do Centrão, líderes políticos do Centrão e gente do empresariado, é que o país precisa, na visão desse grupo, superar essa polarização PT-Jair Bolsonaro. E que para isso seria preciso perdoar Bolsonaro. E o que significa perdoar Bolsonaro? É mantê-lo inelegível até 2030, que é onde vai a inelegibilidade dele, tirar ele da urna, mas também tirá-lo da cadeia. Existe Ou seja, é manter o capital político do Bolsonaro, porque o capital político dele vai ir pro buraco se ele for preso, mas sem que ele possa usar esse capital político para ele mesmo, que ele seja obrigado a dar esse capital político para outra pessoa, como por exemplo, eu, Tarcísio de Freitas. Isso é para Gênio! pacificar o país, né? Pacificar. E o que eu acho lindo, Ana, é perceber como esse pacificar aí, acabar com a polarização, ninguém estava falando em tirar o Lula da cadeia para acabar com a polarização quando o Lula foi Pois preso lá em é. 2018. Aí não tinha ninguém falando, não, para a gente acabar com essa polarização entre PT e Bolsonaro, a gente tira o Lula da cadeia. Ninguém falou isso, Pois né? é. Por que será, né, Sofia? Por que Pergunta. será?
Vamos ser sinceras, Ana. Não tem nada a ver com pacificar, com acabar com a polarização. Ele só está fazendo isso para tentar conquistar o voto dos bolsonaristas. Ele sabe muito bem que para conseguir conquistar os votos dos bolsonaristas, ele tem que prometer o indulto ao Bolsonaro. Agora, Ana, a gente não pode deixar de ver essa fala do Tarcísio no contexto dela. Que contexto? O contexto que 2 semanas atrás o Flávio Bolsonaro estava dando uma entrevista à Folha de São Paulo, na qual ele condiciona o apoio do Bolsonaro a esse indulto, mas ele vai além. Ele fala: se esse indulto cair, essa pessoa tem que estar disposta a usar até da violência para garantir que Bolsonaro não será preso. Vamos ver? Vamos lembrar disso? Bora. Essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Como? Porque Aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. Eu não estou falando aqui, não estou fazendo um de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário que é algo real. Se eu não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso. O áudio, ameaça clara, né? O áudio ficou baixo, não tinha o que fazer, o áudio original assim, mas basicamente, para quem não conseguiu ouvir, é o Flávio Bolsonaro falando que não adianta só dar o indulto, porque no dia seguinte o PT entra com habeas corpus, e nem é habeas corpus o nome do processo que teria que entrar no Supremo, o Supremo manda prender todo mundo de novo, e daí então essa pessoa, para ter o apoio do Bolsonaro, tem que ter força tem que brigar para manter esse indulto. E daí a jornalista pergunta o que essa pessoa faria, e ele fala: não, é algo que ninguém quer, mas teria que estar disposto a usar até a força, né? Eu diria que qualquer jornalista, e é óbvio que isso não vai acontecer, qualquer jornalista que se encontrasse com o Tarcísio agora, que fosse entrevistar o Tarcísio agora, tinha que perguntar para ele: Tarcísio, você falou para os empresários que você daria o indulto para o Bolsonaro. Se esse indulto fosse questionado pelo STF, o que você faria? Você faria o que o Flávio pediu de usar até a força? Tarcísio, aliás, se você ou qualquer um da sua equipe estiver assistindo, se você quiser espaço aqui no Meteoro para vir responder essa pergunta, a gente dá espaço para você. A gente dá espaço para você vir aqui para dizer exatamente responder o que é que você faria. Essa pergunta. Ok? Enfim, Ana, é isso. Sofia, realmente, assim, de uma... Tá me fugindo a palavra. Descaratismo não é uma palavra, mas enfim, é tão descarado, né? Todo esse processo, assim, primeiro essa concorrência, não concorrência do Tarcísio à presidência. Isso aí é tão manjado, assim, que eu, você e a Abobrinha sabemos que ele vai concorrer, sabe? Todo mundo sabe que ele vai concorrer. O que todo mundo também sabe é que o Tarcísio é absolutamente fiel ao... É descaramento a palavra, Clarice? Obrigada. Agora já estou avisando. Enfim, o que todo mundo sabe também é que ele é completamente fiel ao bolsonarismo, especialmente porque ele depende do bolsonarismo. E tá todo mundo aí nessa área do espectro político ali, tentando saber quem é que vai herdar os trouxas, tá? Né?
Os bobos que até essas alturas ainda apoiam o Bolsonaro e a sua família e todo o seu entorno e essa coisa toda. Então, assim, há um capital político para ser herdado e o mais incrível, sabe o que eu acho assim, o mais vergonhoso e humilhante para o Bolsonaro e para o seu entorno? É que para eles tá bom, eles estão aceitando isso, que ele seja livrado da cadeia, a certeza da cadeia é tão grande, esse é o ponto, né? Que eles parecem estar aceitando que, olha, a gente troca o capital político pela liberdade, para não ser responsabilizado pelos seus crimes, pelas suas ações. Então, já tá uma coisa meio patente, assim, né? Ó, quem prometer aqui livrar o Jair da cadeia, né, vai ter o nosso apoio, o nosso aval aí perante o nosso gado, né? E isso realmente é de uma disfarçatez, assim, enorme. Acho que só não é tão descarado quanto a ameaça que o Flávio fez aí nesse vídeo, viu? Eu tinha esquecido disso aí. É uma ameaça... Descarada. Não é nem velada, é Não. descarada, Uhum. né? E não adianta nada, assim, adoro quando o cara faz uma ameaça e daí no mesmo fôlego ele diz, não, mas isso não é uma ameaça. Como se isso... Ah, não, então ok, ele falou que não é uma ameaça, tá tudo bem. Né? Basicamente falando de golpe, né? Se o pai dele não for livrado da cadeia. O que, e aí, falando mais a sério, de uma forma mais prática, põe em suprema urgência e necessidade que o processo contra o Bolsonaro seja julgado o mais rápido possível. Eu sei que é isso que o STF está tentando fazer. E, aliás, isso junta com o nosso corte anterior. E é exatamente por isso que o Bolsonaro está dizendo que vai ficar um mês em repouso absoluto, porque está com soluço, né? Com esofagite, enfim. É mais uma forma de atrasar os processos em cima dele e tentar enrolar para tentar escapar da cadeia e tentar conseguir aí que tudo isso passe, apostando na possibilidade de eleição de um bobo de terno que vá fazer uso do capital político dele para livrá-lo da cadeia. A questão é, o bobo de terno vai ter aí o apoio geral? De fato, né, o senso comum, e aí eu estou falando da imprensa hegemônica, vai aceitar o Tarcísio ou o bobo de terno da vez como um bolsonarismo moderado, como uma direita moderada que deve ser respeitada? Com todas essas promessas de golpe e de libertação do Bolsonaro como troca de favores? É isso? Se todas as outras questões a respeito do Tarcísio já não são suficientes para ter sérias reservas em relação à sua candidatura, será que essa não é o suficiente? Fica aí o questionamento. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Eu só gostaria de lembrar uma coisa. Eu vou fazer só uma pergunta antes da gente terminar. Vocês sabem o que é pacificação?